limite quando o tempo vai para o infinito, né, da solução do problema, né, essas exponenciais todas vão para zero e sobrevive só essa contribuição constante aqui. Então dá algo constante que não depende de x. Né? Então, seria 18. Né? Então, a temperatura se torna, se uniformiza. Entendendo por esse termo uniformizar, né, que a temperatura fica constante, a mesma para todos os pontos da barra. Constante. Isso já, então, isso está satisfazendo essa expectativa que a gente esperava que depois de um tempo longo, digamos, ficasse uniforme a temperatura. Mas a história não acaba aí. A gente tem aqui a expressão de E0. Essa integral que está aqui embaixo. Né? Então, vejam o que aparece. A expressão dessa temperatura uniforme é esta integral que está aqui. Integral da função t0 de x, de 0 até L, um intervalo, né, dividido pelo comprimento. Essa expressão é o que se chama a média, o valor médio dessa função t0 de x. Então, essa fórmula E0 que está aqui, né, esse E0 que está dando por esta expressão, né, é o valor médio. Médio da função t0 de x, definir esse intervalo. Então, digamos que essa reta horizontal que eu coloquei em vermelho, vamos fazer notar isso no outro desenho. Assim, suponhamos que o perfil de temperatura fosse alguma coisa assim, tá? Aqui está x igual a 0, e aqui está x igual a L, né? Suponhamos que essa fosse a curva y igual a t0 de x, suponhamos. Y igual a t0 de x. T0. Bom, o valor médio é um valor aqui mais ou menos, mas tem que satisfazer que há uma igualdade de áreas. Há uma igualdade entre a área, digamos, que fica... Deveria acontecer, se eu tracei bem o valor médio da função, que essa área positiva e essa positiva deveriam ser iguais a estas áreas que ficam negativas. Não ficou muito bem, então significa que tem que ser um pouquinho mais para cima, no meu desenho, pelo menos. Aqui mais ou menos. Tá? Então, deveria acontecer, então, né, que essa área que ficou aqui acima do valor médio da função, essa contribuição, mas essa outra contribuição tem que ser igual à área que ficou embaixo. Né? Esse é o valor médio. Então, esse é o valor para o qual tende a temperatura dos pontos da barra depois de um tempo suficientemente longo. Muito bem, agora sim, então, estamos em condições de fazer um exemplo concreto. A gente já tem essas expressões.
analisar, digamos isto com um exemplo. Consideremos o caso de um perfil, um caso particular para essa função TZ. Consideremos o caso em que vai ser assim um perfil simétrico. Vou fazer primeiro o desenho e depois coloco a fórmula da função T0 de x. Tá? Então, aqui. Então, vamos supor que é uma metade de uma parábola. Aqui está exatamente 0, L meios, L. Né? Então, que é uma parábola que passa aqui pela origem, na primeira parcela, vai até esse ponto, e desse ponto vem outra parábola. Então, aqui tu tem uma fórmula. Seria T0 sobre L ao quadrado, uma constante T0 sobre L ao quadrado, x ao quadrado, no primeiro caso, né? Se 0 menor ou igual do que x menor ou igual do que L meios. E no segundo caso, é T0 sobre L ao quadrado, e aqui está deslocado x menos L ao quadrado. Na segunda metade do intervalo. Se L meios menor do que x, menor ou igual do que L. Então, em que consiste o exercício? O exercício consiste, então, bom, obtenha t de xt, né? Obtenha a solução do problema. Né? Obtenha t de xt. Então, solução. Né? O exercício, digamos, já foi resolvido ao longo da aula toda, né? Do início da aula anterior e a aula toda. A solução do problema é dado por isso, e o que é para a gente fazer? É para a gente calcular quanto valem o E0 e o FP no caso dessa função. Né? Então, bom, então exercício de série de Fourier. TP, coeficiente FP, né? A fórmula, né, era 2 sobre L, de uma série cosseno, né? Esta é a fórmula para calcular eles. É para calcular essa integral daí. Né? Bom, como que a gente calcula essa integral? A gente separa, né? Abre em duas contribuições. Né? A integral que vai de 0 até L, né? A gente separa de 0 até L meios, uma fórmula, de L meios até L, outra fórmula. Então, 2 sobre L. Então, de 0 até L meios, 0 de x, cosseno de P, π sobre L, x de x. Tá? E aqui mais uma outra contribuição de L meios até L, P0 de x, cosseno de π sobre L, x de x. A coisa é que na primeira das integrais, a que vai de 0 a L meios, é para a gente substituir esta primeira expressão. Né? Então, aqui, a gente substitui T0 sobre L ao quadrado vezes x ao quadrado. E na segunda das integrais, que vai de L meios até L, a outra fórmula da outra parábola. Aqui, substituímos T0 sobre L ao quadrado vezes x menos L ao quadrado.
Então, esse é o detalhe. Bom, e é claro, temos que calcular essas integrais, né? São integrais que envolvem uma função que é quadrática e um cosseno. Então, essas integrais se calculam utilizando integração por partes duas vezes, para ir abaixando o grau, né? Duas vezes, e aí você pode calcular. Então, aí, esse já vira um exercício de série de Fourier. Eu vou dar aqui simplesmente qual é a resposta, tá? Acontece que a gente calcula as duas expressões e fica uma coisa um tanto grande, mas quando a gente soma as duas, fica mais compacta. Aí fica a solução que eu vou escrever na continuação. Então, fica proposto o detalhe dos cálculos, e eu vou colocar aqui qual é o resultado. O resultado que esse coeficiente é zero, né, que é o F0 sobre 2, né, é zero, vem dado por a constante T0 sobre 12, essa constante é aí, sobre 12, e a expressão dos coeficientes FP vem dada por 4 vezes T0 sobre π ao quadrado vezes cosseno de P π meios sobre P ao quadrado. Essa é a resposta que se obtém, né? Ficou uma coisa simples aqui, mas repito que quando calcula cada uma das integrais por separado, ficam expressões maiores, e quando se juntam, temos cancelamentos bacanas e fica esta expressão simples. Então, vou simplesmente substituir tudo nessa expressão final. Obtém a t de xt. Bom, então, a resposta é que t de xt seria, né, o coeficiente é zero, né, T0 sobre 12, e depois dá para colocar em evidência o 4T0 sobre π ao quadrado, então mais 4 vezes T0 sobre π ao quadrado, aqui vem a soma, de P igual 1 ao infinito. A expressão aqui vai cosseno de P π meios sobre P ao quadrado. Vamos multiplicando agora que cosseno de π L sobre x. Cosseno de P π sobre Lx vezes a exponencial. Menos K P ao quadrado, π ao quadrado sobre L ao quadrado t. Tá? Bom, e esta é a solução do problema, né? Infelizmente não dá assim para a gente visualizar como que acontece, a gente tem que implementar isso no computador. O único que a gente tem claro, sim, que acontece, que quando o tempo vai para o infinito, estas exponenciais morrem e a temperatura aqui tem que ficar um valor uniforme. Isso é o que a gente sabe. Tá? Muito bem, então, com isso encerramos esta aula e, na verdade, encerra o material deste capítulo das aplicações da série de Fourier. Né, que para a gente, né, a gente está olhando para a série de Fourier dessa forma, que aparecem como uma ferramenta na resolução de alguns problemas de contorno, de uma CDP, problemas de contorno como corda vibrante, fluxo de calor, por exemplo, um problema da difusão de uma gota de tinta em água, por exemplo, também a equação, a EDP, tem o mesmo formato que a EDP da condução de calor. Né? Enfim, esse tipo de EDPs que a gente resolveu aparecem em diferentes contextos, né? E para outras aplicações de propagação de som,
um tubo de órgão de igreja, por exemplo, é uma EDP como a que a gente fez para a corda vibrante. Com isso, então, encerro esse capítulo e é o material que vai ser cobrado na prova, na P3. Né? Então, essa prova, né? Então, até aqui, será cobrado na P3. Né? A P3 é na terça-feira, 29 do 11 deste mês. Né? Muito bem. Até a próxima aula.